Médico revela. Top 3 ervas que limpam artérias em apenas 10 dias 60 mais. Você já sentiu aquele aperto no peito? Aquela falta de ar que aparece de repente só de subir alguns degraus? Ou andar um quarteirão? Ou talvez aquele cansaço constante como se o corpo tivesse perdido a energia que sempre teve? Eu sei o quanto isso é assustador. Eu sou o Dr. Ricardo Marinho, médico especializado em envelhecimento saudável, e quero que você saiba que muitos desses sinais têm uma raiz silenciosa e perigosa: artérias entúpidas. Muita gente acredita que o problema está apenas na idade, mas não é assim. Ao longo dos meus 20 anos de experiência, eu percebi que em muitos casos, o verdadeiro vilão é o acúmulo de placas de gordura e inflamação dentro dos vasos sanguíneos. Isso vai se formando de maneira quase invisível, até que um dia se transforma em algo grave, um infarto ou um acidente vascular cerebral. E eu sei que esse é um dos maiores medos depois dos 60 anos: perder a independência, ser surpreendido por uma queda ou até por uma internação repentina. Mas aqui está a boa notícia. A ciência tem mostrado que pequenas mudanças podem trazer grandes resultados. E hoje eu vou revelar 3 ervas que ajudam a limpar as artérias naturalmente, com resultados que podem ser sentidos já em apenas 10 dias. Essas ervas funcionam como verdadeiros aliados da circulação. Já vi pacientes que voltaram a caminhar com energia, sem dores nas pernas e sem aquele medo constante de que algo ruim pudesse acontecer. Só que antes de revelar essas ervas, eu preciso mostrar os vilões que estão sabotando sua saúde e que talvez estejam presentes no seu dia a dia sem que você perceba, porque não adianta adicionar soluções se os venenos continuam na mesa. Vamos começar por eles. O primeiro vilão são os açúcares refinados. Você já reparou como depois de um café da manhã cheio de pão branco, bolo ou biscoito, a energia dura pouco? Isso acontece porque o açúcar em excesso circula no sangue como pequenos cristais que irritam as paredes das artérias. Imagine que suas artérias são como um encanamento de água. Se você esfrega areia constantemente dentro desses tubos, eles ficam ásperos. É o que o açúcar faz. Ele cria microferidas que depois são preenchidas por gordura e colesterol, formando placas. Essa é a cola inicial do entupimento. E sabe qual é o pior? Essa inflamação é silenciosa. Você não sente dor até que o problema já está avançado. É por isso que o açúcar refinado é tão perigoso para quem passou dos 60. E se você pensa que o problema está só no doce óbvio, cuidado. O açúcar está escondido em pães industrializados, molhos prontos e até em alimentos light. Agora, segure esse pensamento, porque o próximo vilão é ainda mais traiçoeiro. O segundo vilão são os óleos vegetais refinados, como o de soja, milho e girassol. Muitos acreditam que são saudáveis, porque foram vendidos por décadas como alternativas ao óleo de cozinha tradicional. Mas a ciência já mostrou que esses óleos, quando aquecidos, se transformam em verdadeiras toxinas para o corpo. Eles oxidam rapidamente, e essa oxidação é como ferrugem dentro das artérias. O resultado? Mais inflamação, mais endurecimento dos vasos e mais risco de placas se formando. Eu costumo explicar para meus pacientes que esses óleos funcionam como tinta velha em uma parede. Parece inofensivo no começo, mas com o tempo cria rachaduras e enfraquece a estrutura. Substituir esses óleos por opções mais estáveis, como azeite de oliva extra virgem ou óleo de abacate, já reduz significativamente o risco de inflamação vascular. Mas antes de falar das soluções, você precisa conhecer o terceiro vilão, que engana até os mais cuidadosos. O terceiro vilão são as frituras e alimentos ultraprocessados. Quem não gosta de um pastel, de uma batata frita ou de um salgadinho crocante? Mas o problema é que esses alimentos são duplamente perigosos. Carregam gordura ruim e, ao mesmo tempo, estão repletos de aditivos químicos que aumentam ainda mais a inflamação no corpo. Pense neles como se fossem pequenos bombardeios constantes contra suas artérias. Cada vez que você consome uma fritura, é como jogar mais um balde de sujeira dentro de um encanamento que já está com problemas. O efeito acumulado ao longo dos anos é devastador. É por isso que tantos idosos relatam cansaço, dores nas pernas ou falta de ar, mesmo sem diagnóstico inicial de doença cardíaca. A circulação já está comprometida e o corpo grita por socorro. E tem mais. Quando esses vilões se juntam, açúcar, óleos refinados e frituras, o efeito é multiplicador. É como se o corpo estivesse constantemente apagando incêndios, sem nunca conseguir descansar. Essa inflamação crônica não apenas entope artérias, mas também acelera a perda de força muscular, aumenta a pressão arterial e prejudica até a memória.
Agora você pode estar se perguntando: doutor, então estou condenado? Se já comi isso a vida inteira, não tem mais volta. E aqui está o ponto central. Não, você não está condenado. O corpo humano tem uma capacidade incrível de recuperação. E é exatamente aí que entram as ervas, que eu vou revelar na segunda parte deste vídeo. Elas funcionam como uma faxina natural, ajudando a dissolver placas, a reduzir inflamação e a devolver vitalidade à circulação. Mas para entender como essas ervas agem, você precisa conhecer a lógica por trás delas. Elas não mascaram o problema, elas atacam a raiz. No próximo bloco eu vou mostrar a primeira dessas ervas, uma planta simples, usada há séculos, que age como um verdadeiro detergente natural para o sangue. Muitos ignoram o poder dela porque acham que remédio de farmácia é sempre mais forte. Mas quando você conhecer sua ação no corpo, vai entender por que tantos pacientes meus relatam melhora visível em menos de 10 dias. Agora que você já conhece os vilões que estão entupindo suas artérias, chegou o momento que realmente interessa: revelar as 3 ervas que a ciência reconhece como poderosas aliadas da circulação. São simples, acessíveis e podem ser incorporadas facilmente no seu dia a dia. A primeira erva é o alho. Sim, o alho comum, aquele que você talvez já use na sua cozinha. Durante séculos, ele foi valorizado por suas propriedades medicinais. E hoje sabemos por quê. O alho contém compostos sulfurados, como a alicina, que ajudam a reduzir a pressão arterial e a dissolver depósitos de gordura nas artérias. Imagine o alho como um detergente natural do sangue. Ele impede que as plaquetas grudem umas nas outras, facilitando o fluxo e reduzindo o risco de coágulos. Em meus pacientes, basta incluir 1 ou 2 dentes crus picados ao dia misturados em uma salada ou em azeite, para notar diferença em menos de 10 dias. O alívio relatado é imediato: mais energia, menos peso nas pernas, menos dor ao caminhar. E se você acha que o alho é só tempero, pense do novo, ele é um verdadeiro medicamento da natureza. Mas espere, porque a próxima erva vai ainda mais fundo. A segunda erva é o gengibre. Conhecido por seu sabor picante e refrescante, o gengibre atua como um anti-inflamatório poderoso. Seus compostos bioativos, como o gingerol, relaxam os vasos sanguíneos e melhoram a circulação. Se o alho funciona como detergente, o gengibre funciona como um desentupidor, abrindo espaço para que o sangue circule com mais liberdade. Além disso, ele reduz a viscosidade do sangue, tornando-o menos espesso e mais fácil de fluir. Eu costumo recomendar chá de gengibre fresco, preparado com fatias finas em água quente, consumido 2 vezes ao dia. Em poucos dias, o paciente já percebe que o corpo fica mais leve, que o inchaço nas pernas diminui e que até a digestão melhora. E aqui vai um detalhe importante: o gengibre também ajuda a controlar a glicemia, o que reduz ainda mais o risco de inflamação nas artérias. Mas guarde atenção, porque a terceira erva é a mais surpreendente de todas. A terceira erva é o açafrão da terra, também conhecido como cúrcuma. Esta raiz dourada contém a curcumina, um dos antioxidantes mais potentes da natureza. A curcumina atua como um extintor dentro do corpo, apagando o fogo baixo da inflamação crônica que corrói os vasos sanguíneos. Além disso, ela inibe a formação de novas placas de gordura, protegendo o coração e o cérebro. Estudos mostram que pessoas que consomem cúrcuma regularmente têm menor incidência de problemas cardiovasculares. Eu recomendo usar a cúrcuma em pó, associada a uma pitada de pimenta preta e um fio de azeite, para aumentar a absorção. Pode ser polvilhada sobre sopas, arroz ou até misturada em chás. Muitos pacientes relatam que, em menos de 10 dias, já se sentem mais dispostos, com circulação mais ativa e até com melhora na memória. Essas 3 ervas, o alho, gengibre e cúrcuma, formam um trio poderoso. Quando usadas juntas, agem como uma faxina completa. Dissolvem placas, melhoram o fluxo sanguíneo e reduzem o risco de novos entupimentos. E lembre-se, não estamos falando de milagres, mas de ciência aplicada com consistência. Para você entender como isso funciona na prática, vou contar o caso real do Sr. Ernesto, de 72 anos. Quando ele chegou ao meu consultório, reclamava de dor constante nas pernas, falta de ar e um medo terrível de cair ao caminhar. Seus exames mostravam artérias comprometidas. Eu orientei que ele fizesse pequenas mudanças na alimentação, cortando os vilões que já mencionei, e introduzisse as 3 ervas diariamente. Ernesto começou tomando chá de gengibre pela manhã, adicionou cúrcuma às refeições do almoço, e à noite consumia alho cru, misturado ao azeite, em uma salada simples. 10 dias depois,
Ele voltou animado, dizendo que já conseguia caminhar até a padaria sem precisar parar para descansar. Em poucas semanas, relatou que a dor praticamente havia desaparecido. Seus exames mostraram melhora real na circulação. O que mudou não foi apenas a saúde do corpo, mas também a confiança. Ele voltou a sentir que tinha controle sobre sua vida. E essa é a mensagem que quero deixar para você hoje. Mesmo depois dos 60 anos, você não está condenado à perda da sua autonomia. Seu corpo tem uma capacidade incrível de recuperação, desde que receba os estímulos certos. Ao cortar os vilões e incluir esses aliados naturais, você dá às suas artérias a chance de se renovarem. No próximo vídeo, eu vou ensinar os 3 exercícios que o Sr. Ernesto fez para acelerar ainda mais sua melhora na circulação. São movimentos simples que você pode fazer em casa, mas que têm impacto profundo na força e no equilíbrio. No Puka. E agora, eu quero ouvir de você. Qual dessas ervas você já usa no seu dia a dia? Deixe nos comentários a sua experiência, porque ela pode ajudar outras pessoas da nossa comunidade que também estão lutando pela saúde do coração e das artérias. Este conteúdo é informativo e não substitui o conselho médico profissional.